E aí, sonhador? Abriu ou vai abrir seu CNPJ? Você vai precisar de uma conta. Pare de sofrer com os bancos tradicionais. Chegou a Conta Simples, uma conta 100% digital feita para pequenas e médias empresas que precisam agilizar e não podem perder um segundo desse tempo tão precioso. A Conta Simples é muito fácil de usar e é feita para você e para sua empresa. Olha só, não vacila e abre sua Conta Simples lá em www.contasimples.com/EmpreendaCast. A gente já conversou com o CEO dessa empresa e dá para você saber muito mais detalhes de como aproveitar e ter uma conta feita de verdade para sua empresa. Valeu, sonhador! Isso é o Mínimo, uma parceria do EmpreendaCast com a IVE Brasil que vai te mostrar empresas que vão muito além do mínimo quando a gente fala de impacto. Confira agora. Fala, meus queridos sonhadores, beleza? Thiago Lima aqui para mais um episódio do Isso é o Mínimo, nosso programa exclusivo para pautas de impacto em parceria com a IVE. Você que é ouvinte assíduo do EmpreendaCast já sabe que a IVE é uma empresa que entrega cápsulas de produto de limpeza totalmente naturais na porta da sua casa. Se você chegou aqui agora, corre lá no episódio 44 do EmpreendaCast. E falando em IVE, mais uma vez eu conto com a companhia de Marcelo Ebert nesse programa. E aí, Marcelão, como é que você tá, meu querido? Fala, Tiaguinho, fala, sonhadores, tudo bem por aí? Só alegria. E pra quem tá chegando agora e não ouviu o nosso episódio anterior, conta pra gente qual que é essa história aí da IVE que dá um nome aqui ao nosso programa, a hashtag Isso é o Mínimo. Pô, Tiaguinho, isso aí surgiu principalmente agora nessa época de pandemia, de uma reflexão que a gente teve, né, que todas as marcas têm a sua identidade, né, têm as suas conversas, têm os seus pontos específicos que devem ser explorados, seus territórios. E aí no meio dessa pandemia a gente começou a pensar que o papel das marcas deve ser maior do que isso, deve ser mais do que falar sobre si mesma apenas, né? Ficar falando sobre si próprio não é uma atitude que condiz com uma marca moderna, atenta e sensível, né? E aí pensando nisso, né, a gente teve a ideia de lançar essa hashtag Isso é o Mínimo e convidar pessoas, marcas, protagonistas da comunidade, né, mesmo clientes, a conversar e a entender que tipos de comportamentos a gente deveria deixar de fazer depois que a gente passar por esse momento tanto conturbado, que tipos de comportamento a gente deveria voltar a fazer, né? E que tipos de coisas a gente deveria apenas mudar o jeito que a gente faz. Então foi por isso que a gente criou essa hashtag, é por isso que a gente tem conversado bastante sobre isso e é por isso que a gente tem feito aqui esse podcast que vem sendo tão bacana e estamos aqui no nosso terceiro episódio com um cara que tem uma história que vai ser certamente bem interessante para quem está escutando. Sem dúvida nenhuma. Então vamos lá já convidar ele aqui para dividir a bancada conosco. Hoje a gente trouxe o Guilherme Freire, que é co-founder e CEO da Do Lado, uma empresa que vai além do e-commerce tradicional e possibilita o fortalecimento e empoderamento do pequeno comércio local, em especial nas áreas mais carentes das cidades. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Isso é o Mínimo, é um prazer ter você aqui. O prazer é meu, Thiago. Obrigadão aí você e o Marcelo pela iniciativa. Uma honra aí estar junto de vocês, ainda mais sabendo que outros empreendedores também de altíssimo nível passaram por aqui. E, um prazer compartilhar minha história, compartilhar agora o que a gente está fazendo lá do lado, trocar essa ideia aí com vocês aí. Também sou bastante fã do case da IVE, então vai ser um bate-bola bem legal, tenho certeza. Legal, Gui, seja bem-vindo, cara. A gente tem um momento aqui, você vai ser a cobaia desse momento, que é, a gente vai falar muito da Do Lado, a gente vai falar muito sobre a tua estratégia como empreendedor, que se bobear dá alguns podcasts, né, Tiaguinho? Mas assim, imaginando que você está no elevador, né, a gente tem andado pouco de elevador agora, né? Principalmente aqueles elevadores corporativos, né? Imagina que você está num elevador no 15º andar e entra um potencial investidor, aquele dos teus sonhos, assim. Se você tiver esse tempo, né, de viagem de elevador do 15º andar até o térreo, que é quando você vai sair para almoçar, se você tivesse esse tempo, como é que você ia explicar para esse cara o que a Do Lado é, o que ela faz? A Do Lado, ela está montando o maior ecossistema de soluções para o pequeno empreendedor de periferia e cidades do interior do Brasil. A gente viu que os empreendedores, principalmente de periferia e cidades do interior, são totalmente desassistidos e a gente veio aqui para resolver as maiores dores dessas pessoas, que vão desde criar uma loja virtual até oferecer serviços financeiros mais complexos, dar acessibilidade de crédito e fazer com que ele tenha acesso não só a serviços financeiros, mas serviços de gestão e e-commerce, tudo num só lugar, trazendo as melhores tecnologias do mercado, fazendo isso ficar acessível nessa ponta que
hoje já são quase 13 milhões de empreendedores no Brasil e a gente veio aqui para juntar um timaço para poder mudar a história dessas pessoas. Não, show de bola. Foi bastante sintético, o elevador parou no 7º, entrou uma galera, mas deu tempo de chegar no térreo e todo mundo ir almoçar. Assim, a gente vai ter bastante tempo para explorar um pouco mais com detalhes, principalmente as motivações que te levaram e aos seus sócios a criar a do lado, mas eu acho que deu para dar uma ideia inicial bastante boa. Bom, antes de começar aqui a nossa entrevista, a gente tem um bloco de empatia, que é um espaço para que os nossos ouvintes possam conhecer causas, ONGs, projetos, cooperativas, enfim, qualquer tipo de organização que promova impacto, seja ele social, cultural, ambiental ou de qualquer frente que possa tornar o nosso mundo um lugar melhor. Ela pode ou não estar ligada diretamente com o assunto do programa de hoje ou com a sua empresa. Pode ficar à vontade aí, Guilherme. Hoje, a gente vai falar uma instituição que eu respeito muito, que eu tenho apoiado bastante junto com o meu sócio Marcelo Loureiro, é o Instituto Responsa, que a gente trabalha junto com eles desde a época da Grow, que hoje, para mim, é a instituição que faz o trabalho mais sério de reinserção de ex-egressos. Egressos são as pessoas que passaram pelo sistema penitenciário e quiseram uma nova chance e hoje têm dificuldade de se reinserir no mercado de trabalho, então o Responsa faz um trabalho magnífico de fazer a triagem dessas pessoas, fazer a captação para que elas realmente possam voltar a trabalhar e elas desempenharem aí um papel que, na minha experiência, tem sido de altíssimo nível, de muito impacto, não só na vida dessas pessoas, mas nas empresas como a Grow e agora como a do lado. Todos eles que têm passado por esses lugares são pessoas altamente comprometidas que realmente deram a volta por cima. Então, respeito máximo aí por toda a equipe do Responsa. Porra, que animal, cara, que legal mesmo, cara. Então, convite para todo mundo aí que não conhece a Responsa. Eu não conhecia, eu já tinha ouvido falar de algumas instituições que trabalhavam com isso, mas, convite máximo aí referendado na prática, né, Gui? Eu acho que vocês usavam na prática, A gente usou muito. O meu sócio Marcelo Loureiro, ele é um dos grandes embaixadores, ele acabou me trazendo para junto e eu vi o quão sério esse trabalho, quão sério esse problema, né? Hoje são milhares de pessoas que querem trabalhar, querem uma oportunidade e não tem, e não dão. E o que a gente viu, não foi a gente que viu, na verdade, isso foi constatado, o índice de satisfação dos empregadores com esses egressos é altíssimo, entendeu? São pessoas que dificilmente são mandadas embora, entendeu? Eles realmente tendem a ficar, tendem a abraçar essa causa. Então, a gente estava trabalhando com a Responsa na Grow, estamos trabalhando com a Responsa na do lado. Inclusive, em breve a gente vai fazer um evento aí com várias startups para a gente poder explicar um pouco melhor o que é o programa do Responsa para que todo mundo possa se beneficiar, não só os egressos, mas as empresas e a sociedade como um todo também. Bacana, deve ser uma gratidão animal dos caras, né, cara? Com certeza, com certeza. E também do nosso lado como empregador é muito bom poder dar esse tipo de oportunidade. Para criar cultura, né, para criar engajamento interno, né, cara? Fico imaginando. Muito, cara. São pessoas que realmente abraçam a oportunidade. Pra gente é um prazer dar oportunidade para quem quer trabalhar. Então, todo mundo sai feliz no final. Muito legal, né? Além de ressocializar essas pessoas, ainda empodera elas, né? Através aí de trabalho, força de trabalho e oportunidade aí também de ter uma renda e poder continuar aí, seguir a vida agora por outros caminhos, né? Muito bacana isso. Bom, a minha indicação aqui é a Artemisia, uma ONG que dissemina e fomenta os negócios de impacto social no Brasil. Foi fundada lá em 2005 pela Potência Ventures e já acelerou mais de 180 negócios e capacitou outros 500. Os negócios de impacto social aí geralmente são compostos por cooperativas e outros negócios aí que atuam diretamente nas áreas que mais necessitam na sociedade. Ah, legal. Duas indicações muito importantes. A minha vem de uma notícia que eu li, eu acho que ontem, uma notícia que a gente vai ter uma nova Bolsa de Valores aqui no ano que vem, em 2021. Ela vai se chamar BVM12, Bolsa da Maré, e pelo que eu li na reportagem, ela vai ser uma bolsa focada em captações menores, de 5 a 200 milhões, mas é que o mais importante é que ela vai estar focada em startups que sigam os princípios do ESG, que a gente até já gravou uma mesa redonda, né, Tiaguinho, para falar sobre o ESG lá no EmpreendaCast, que são os princípios das questões ambientais, sociais e da governança. E muito bacana que eu li que as startups, para se tornarem elegíveis a fazer essas captações nessa BVM12, elas vão ser
ser avaliadas pelo Instituto Falcone, pela Countify e pelo Climate Ventures, né, para que essas empresas tornem-se elegíveis. Vale acompanhar isso aí. Eles têm uma moeda própria, vai ser tudo feito com blockchain. Assim, a reportagem é muito interessante, mas dá vontade de entender mais como é que vai funcionar na prática. Fiquemos de ouvidos em pé e olhos abertos aí, Thiaguinho e Gui. Puta, bem legal, cara. Não conhecia, vou dar uma pesquisada. Faz muito sentido. Muito bacana. Acho que vai muito de encontro do que a gente fala aqui no Isso é o Mínimo, que as empresas que têm algum tipo de preocupação de impacto realmente aí estão na crista da onda e dá sim para fazer dinheiro, levando em consideração também as outras causas, né? Não só o seu bolso aí. Tô ansioso para conhecer, para ver como é que isso vai se desenrolar. E vamos agora para as nossas perguntas quebra-gelo, pra gente descontrair aqui, começar o programa já com o clima lá em cima. A ideia é que seja um bate-bola jogo rápido, mas se você quiser justificar a resposta ou se aprofundar um pouquinho mais nela, pode ficar à vontade, viu, Gui? Beleza, tranquilo. Show, vamos começar aqui com a mais fácil de todas, hein? Você prefere comprar do pequeno comércio local ou das mega corporações? 1000 vezes do comércio local, inclusive esse foi o meu grande motivador para cair de cabeça nesse novo projeto, que é justamente para apoiar exatamente esse tipo de comércio. Então, 100% comércio local. É isso aí, comprando do pequeno, do comércio local, você tá ajudando uma família diretamente, né? Exatamente. Não é um dinheiro que passa na mão de um monte de gente e ajuda um cara mega milionário a comprar o próximo jatinho dele, né? Exatamente, é isso aí. Essa é bastante fácil, Thiaguinho. Vamos para a próxima. Então vamos dificultar um pouquinho mais aqui, hein? Quando é que nós devemos matar um projeto? Cara, pra mim tem uma linha muito tênue entre a teimosia e a resiliência de você insistir num projeto. Pra mim, você se torna teimoso quando, cara, você já tentou tudo que estava ao seu alcance e você já não tá vendo outros caminhos e você já tá perdendo a credibilidade com seus investidores, com seus funcionários e você ainda assim quer insistir naquilo. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. Eu tento alertar vários empreendedores que eu apoio, mas tem gente que realmente é teimosa e a teimosia ela tem um custo caro, porque você no final acaba saindo muito queimado. Então pra mim é quando você já realmente tentou de tudo, não tem mais o que fazer, cara, desiste e vai pra próxima. Já aconteceu isso comigo no passado, não tenho vergonha de dizer, e ainda bem que aconteceu a tempo. Ô Gui, você acha que nós brasileiros ou latinos, você acha que a gente tem mais dificuldade do que os americanos, saxãos, em chegar nessa conclusão, ou você acha que empreendedor é empreendedor? Não, eu acho que tem, porque é o seguinte, e isso eu falo com propriedade, putz, já trabalhei com americano, já trabalhei com europeu, e aqui a diferença é o seguinte, o fator emocional pesa muito pra gente. A gente se apega às coisas no nível emocional. Tanto que quando você vai dar um feedback para um brasileiro, você tem que ter muito cuidado porque ele vai levar pro pessoal, enquanto o americano, o europeu não leva, aquilo é só trabalho, just business. E isso acontece com o projeto também, a gente acaba se envolvendo no nível emocional como se o nosso projeto fosse um filho. E um filho você, em tese, tem que cuidar dele para sempre, e não é bem assim. E eu gosto muito daquele conceito americano de, cara, fail fast, entendeu? Você tentou, foi até onde deu, bateu na parede, cara, vai pro próximo, os investidores vão continuar te apoiando se eles virem que você tentou de tudo. Agora, você passar do ponto, queimar mais dinheiro quando já viu que não tinha mais um horizonte e continuar insistindo para as pessoas acreditarem em você quando você já não tem mais perspectiva. Cara, eu vejo, eu não vou citar nomes, mas putz, eu tenho um amigo que ele tem uma startup há 8 anos, ela não sai do lugar. Eu já falei com ele, cara, 8 anos da sua vida, que bicho, desiste, cara, vamos pro próximo, você é um cara brilhante. Mas a gente tem esse apego emocional que o europeu e o americano não tem em geral. Para eles é just business. E eu acho que isso é uma grande lição que a gente deveria aprender também. Legal. Pessoal, a dona Terezinha, minha professora de português, acho que me mandou um WhatsApp rápido aí. Eu acho que eu falei saxãos e não existe saxãos, né? É saxões, né? Tá tranquilo, Marcelão. Você tem crédito aqui na casa. E agora vamos para a questão que talvez seja a mais difícil aqui do programa e vai exigir aí talvez bastante jogo de cintura, hein? Boa. Essas são as melhores. Perto é um conceito bem relativo, né? Especialmente que a gente tá numa cidade grande aí como São Paulo ou outras capitais, né? O que é uma distância perto para você, Gui? Uma distância perto, pra mim, cara, pra mim esse é um conceito bem relativo, porque, cara, pra mim hoje, com tecnologia, cara, não existe mais, acabou essa coisa da distância. Hoje, no meu business, a gente tenta, do lado, a gente tenta fazer um conceito chamado hiperlocal, em que a gente tenta fazer com que o perto seja 2 km
quilômetros, que é pro cara conhecer você pelo nome, todo mundo que tá a 2 quilômetros dele, ele tem que ter um relacionamento muito próximo. Então, do ponto de vista do lado é 2 quilômetros, mas, putz, com tecnologia hoje em dia, cara, eu tenho amigos no mundo inteiro e, cara, acabou isso pra mim. The world is flat, então, cara, perto pra mim já não existem mais distâncias, entendeu? Mas é isso, eu acho que o conceito de hiperlocal, que é muito comum na Índia, principalmente, que é onde eu tirei minha inspiração, existe do ponto de vista do comércio local. Essa coisa do comércio local, de bairro, ali sim a distância faz diferença. E o perto é isso, cara, é o cara que tá a 2 quadras de você e que você vai lá, ele sabe seu nome, ele consegue, putz, se tiver que fazer um delivery, ele vai a pé até a sua casa. Isso é muito comum ainda em cidades do interior, nas periferias isso também é comum e a gente quer estimular isso. Então tem o perto do ponto de vista do hiperlocal, que eu acho brilhante, mas, cara, com tecnologia hoje em dia é muito difícil definir o que é perto e o que é longe, e tudo acaba se tornando perto. E Gui, então tem essa questão dos 2 quilômetros, isso é um atributo... A gente acabou, na verdade, isso foi a ideia inicial, seria 2 quilômetros, só que o que aconteceu? A gente, por exemplo, lançou na minha cidade natal, Campos dos Goytacazes. Campos dos Goytacazes é uma cidade no interior do Rio, e ela tem uma configuração como cidade que 5 quilômetros lá ainda é considerado perto. A maioria dos lojistas, eles têm relacionamento com pessoas que estão a 5 quilômetros dele. Então a gente acabou matando essa coisa dos 2 quilômetros, aí já virou 5, mas eu acho que, do ponto de vista do hiperlocal, eu acho que 2 quilômetros, um raio de 2 quilômetros em que o cara consegue ir a pé de um lugar para o outro, que é como acontece nos países da Ásia, nesse conceito de hiperlocal, mercado hiperlocal, eu acho que 2 quilômetros é uma distância boa. Tem um lance também que quanto mais vertical a cidade, menor é a distância do perto na horizontal, né? Exatamente. Inclusive, aí, bom, já misturando os assuntos aqui, a gente, por exemplo, em algumas cidades, na época do patinete, a gente não lançava justamente por causa disso, porque às vezes a distância era muito perto dentro da cidade, mas, cara, como as cidades eram verticais, eu lembro que teve até uma cidade no Equador chamada Guayaquil, que a gente decidiu no final não abrir por causa disso, porque, cara, era muita ladeira, era muito vertical e, cara, acabava não compensando. Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Para você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Ive. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a Ive é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIve e pega o seu descontinho. Ive que é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda. Vamos aproveitar, Gui, esse gancho aí que você deu para falar um pouquinho aí da sua história, já que você tocou aí no assunto de patinete e tal. A gente queria conhecer aí um pouquinho a sua trajetória, né? Da onde você veio, o que você fez até chegar na do lado. Bom, vou contar uma versão bem resumida pra gente não ficar gastando todo o podcast aí entrando no detalhe, mas depois a gente se aprofunda em alguns pontos. Eu, cara, sou engenheiro de formação, sou uma pessoa extremamente analítica e racional, adoro números, sempre fui apaixonado por isso. Pra mim, ter feito engenharia foi uma escolha que, putz, foi super acertada, sempre foi um prazer lidar com essa parte numérica, de análise. E aí, eu quando me formei, não tinha a menor ideia, como a maioria das pessoas não tinha a menor ideia do que fazer, e eu tava totalmente perdido, então eu comecei a experimentar diferentes coisas, né? Então comecei no mercado financeiro e vi que, cara, o quanto aquilo era o oposto de tudo que eu acreditava, de todos os meus valores. Saí do mercado financeiro, fui para consultoria estratégica, foram 2 anos aí bem legais, e que aprendi bastante sobre gestão, mas, cara, ainda não estava realizado. Depois virei headhunter, fiquei um tempo como headhunter, achei muito legal também, mas ainda não era aquilo. E aí, cara, aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi um padrão meio bizarro, assim, que me fez me dar conta do qual seria o meu destino. Todos os lugares que eu passava, todas essas empresas eram empresas estruturadas que você tinha feedbacks, aqueles feedbacks 360, aquela coisa toda. E, cara, era padrão. Eu sempre recebia um feedback, eu era insubordinado. E, cara, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, cara, que estranho, né? Porque não é uma palavra
usual se ouvir subordinado. Eu lembro que chegou um ponto, um chefe meu, ele tinha 5 linhas para escrever sobre mim, ele usou o espaço das 5 linhas para escrever com hidrocor vermelho insubordinado. E você sabia disso, Gui? Você fazia de caso pensado essa insubordinação, ou você nem sabia que você estava sendo insubordinado? Cara, na minha cabeça, eu sabia de uma coisa, que era o seguinte, eu gosto de fazer as coisas do jeito que eu acredito. Então, o que acontece? Pô, o cara me pedia para fazer alguma coisa, geralmente um chefe, o que ele faz? Que não é o meu estilo de gestão, por isso que eu não faço isso hoje em dia. Hoje em dia, eu trabalho com resultado. Falo, cara, esse é o seu objetivo, eu gosto de OKRs, esse é o objetivo, esses são os key results que você tem que entregar. Como você vai fazer é problema seu. Só que a maioria da liderança hoje em dia não é isso. O cara quer te dizer qual que é o objetivo, qual que é o resultado e como que você tem que fazer. Micromanagement. Como você tem que fazer, quando vinha pra mim dizer como que eu tinha que fazer, cara, o cara tava falando com a parede, porque se eu concordasse com ele, eu ia fazer, se eu não concordasse, eu ia fazer do meu jeito. Só que era muito engraçado, porque esse mesmo chefe que chegou pra mim e escreveu essas linhas de subordinado, ele falou, cara, eu tinha todos os motivos pra te demitir, mas eu vou te dar uma puta promoção, porque, cara, você sempre, ele falou com esse tema, você sempre acaba saindo do outro lado. Eu te dou uma missão e você sempre sai. Eu falei, cara, que curioso. E aí, pra completar essa história, eu participei de um workshop muito interessante, que era como se fosse um Big Brother. Eu fiquei 2 dias inteiros trancado dentro de um... Só que era pior que Big Brother. Eu fiquei 2 dias inteiros trancado dentro de uma sala de reunião com um grupo de pessoas que eu não conhecia. E, cara... Caraca, dormindo tudo, comendo, dormindo. A gente só não dormia. Eu chegava de manhã bem cedo e saía no final do dia só pra não dormir. E aí, sendo observado por câmeras, por psicólogos. Nossa! E o objetivo desse experimento era entender qual era a sua relação com autoridades. E aí eu fui aprender depois, né? Aí o que acontece? As pessoas, elas são classificadas dentro de um espectro, assim, de subordinação. Então você tem desde a pessoa que ela é dependente. Dependente é aquele cara, geralmente, por exemplo, militares são muito dependentes. Dependente é o quê? O cara que, se ele não tiver alguém dizendo pra ele como fazer as coisas, ele entra em parafuso. No meu grupo tinha um militar, um americano, ele era até do Navy lá. O cara começou a ficar muito perturbado no meio da experiência. Ele teve que se retirar e ficou muito solto. E aí você tem as pessoas que são independentes, que pra ele tanto faz, se alguém fala pra ele fazer, beleza. E você tem o counter-dependent, que é o contradependente. O contradependente é o cara que, bicho, não vem dizer pra ele... não vem dizer como é que tem que ser. Se alguém quiser botar ordem, se alguém quiser fazer o que ele se subordine, ele não vai. E aí, cara, acabou o experimento. Aí você tem uma sessão, um one-on-one com os psicólogos, e o psicólogo falou comigo, Guilherme, você tá no espectro extremo da contradependência. O cara ainda falou pra mim, só toma cuidado que, cara, você sempre vai ter uma subordinação a alguém, nem que seja o governo. E é muito comum pessoas com seu traço de personalidade acabarem na cadeia. Eu falei, que isso, cara? Acabar na cadeia? O que você tá falando, cara? Ele porque, cara, você sempre está subordinado a alguém. Mas aquilo pra mim, cara, mesmo que foi bizarro, pô, juntou tudo. Eu falei, caramba, eu sou insubordinado. Quanto você tinha, Gui? Eu tava no meu MBA, eu tinha 25 anos, por aí, 26. Mas isso pra mim foi a confirmação, porque eu falei, cara, eu não posso trabalhar em nenhuma empresa mais, porque, cara, eu não posso ter chefe. Cara, se eu não posso ter chefe, só me resta uma coisa, cara, eu só posso ser, ou vou ser um autônomo, ou eu vou empreender. E aí foi quando eu falei, cara, eu não tenho dúvida que é isso. E aí, cara, aí foi quando eu caí de cabeça, muito convicto, e desde então, nunca mais olhei pra trás. E qual foi o teu primeiro empreendimento? O meu primeiro empreendimento foi um loteamento, foi na economia tradicional ainda, meu pai é fazendeiro, e dentro da fazenda dele, cara, a fazenda dele é muito bem localizada dentro de uma cidade, como eu falei, eu sou do interior do estado do Rio, e, cara, a cidade chegou até a fazenda dele. Quando chegou até a fazenda dele, eu falei, caramba, isso aqui tá começando a ter valor imobiliário. E aí, cara, eu não tinha experiência nenhuma, mas eu fiz um bairro planejado. Aí eu fiz até uma joint venture com uma empresa de Minas Gerais e tudo mais, fiz tudo. Foi o projeto até que depois eu expliquei no meu MBA, ganhei até uma bolsa por empreendedorismo, e esse foi o meu primeiro projeto, entendeu? Eu, na época, fiz aos trancos e barrancos, deu quase tudo errado, a empresa faliu, essa empresa que eu tinha feito a joint venture, mas, cara, ali eu me encontrei. Falei, cara, eu não sei se é no setor imobiliário, mas, cara, aí comecei a fazer pitch pros amigos do meu pai, foi muito legal, porque agora tá essa moda de fazer pitch, tá todo mundo procurando. Eu comecei a fazer pitch cara, isso foi antes do MBA, foi com 24 anos de idade, eu já tava lá falando com os amigos do meu pai lá, querendo captar deles, entendeu? Então, outra experiência bacana. 2008, 2009, isso aí, 2010, foi mais ou menos. Por aí, cara, eu diria que foi 2010. E a Livo, como é que vocês tiveram a ideia? Foi baseada
na Warby Parker? Foi alguma coisa, vocês se inspiraram em alguém? Como é que foi a ideia de fazer uma empresa de óculos? Eu tinha ido fazer meu MBA na mesma faculdade que os fundadores da Warby Parker fizeram. E eles tinham se formado logo antes de mim. E eles ainda estavam lá. A faculdade apoiou muito eles, então eles estavam lá. E, cara, eu vi o case muito de perto. Então, cara, depois eu vi aquilo, eu até queria ter trazido a marca Warby Parker pro Brasil. Cheguei a conversar com eles, mas os caras não tinham interesse. Já tinha outro cara que já tinha oferecido isso pra eles e não foi legal. Mas eu olhei, eu falei, cara, na época no Brasil não existia essas marcas independentes, não existia nem o conceito de DNVB ainda. Não tinha nenhuma DNVB, Digital Native Brand, aquelas marcas que nasceram online, não tinha isso em 2000, isso era 2011 ainda. E aí, cara, eu falei, cara, vou fazer. Botei na cabeça que ia fazer, e aí um amigo meu foi me visitar lá na faculdade, ele falou, puta, você já tem um concorrente, porque tem um outro amigo meu que tá fazendo a mesma coisa que você. Eu falei, caramba, nem comecei, já tem concorrente. Cara, vamos fazer um M&A já, antes de começar, vai. Cara, e foi muito engraçado, porque eu tinha um sócio que era um italiano, cara, um italiano muito louco, cara, um italiano, e ele vinha com uns papos meio estranhos, falando, cara, eu sou a alma do negócio, você é um planilheiro. Eu já tava meio puto com o cara, e aí fiz esse papo com esse cara no Brasil, e, cara, a gente se deu super bem, só que ele também não gostou do italiano, e ele chegou pra mim e falou, Gui, ó, adorei você, cara. Mas o italiano manda ele de volta. Manda esse italiano embora me pastar aí, cara. Se quiser, cola aqui comigo. Tô fazendo um negócio legal aqui também. E aí foi quando tudo começou. Só que aí o que aconteceu? Eu me juntei com o meu sócio, o Arthur. Só que nem eu nem ele, a gente tinha experiência em branding. E eu conheci um amigo meu que era dono de agência, aquela coisa toda. Cara, eu falei por alto o conceito, cara. Tô dentro. Eu falei, cara, nem terminei de explicar ele. Tô dentro. E aí trouxemos o Rafa, que foi o cara que cuidou de toda a parte de marca lá da Livo. E, cara, a Livo foi uma experiência muito louca também, porque, cara, eu era muito júnior, não tinha feito negócio digital. Como eu te falei, não tinha essa coisa de DNVB, nada. Abriu no início, só com venda online? Ou... Só com e-commerce. Só que o que aconteceu, cara? A Livo, pra mim, foi o maior divisor de águas na minha carreira, assim, porque ali eu aprendi, aquilo que você me perguntou no começo sobre teimosia e resiliência, eu acho que eu até cheguei no ponto da teimosia, deveria ter parado antes, mas aconteceram alguns milagres, que é o seguinte, a gente não conseguiu captar de nenhum fundo. Aliás, só tinham 2 fundos na época, né? Na época só tinha a Monax e a Kazek, basicamente. E, cara, eu não conseguia nem falar com os caras e aí eram investidores anjo, mas, cara, tinha muito pouco anjo. Cara, eu sei que era o seguinte, cara, todo mês era como que a gente vai pagar a conta de luz no mês seguinte. E aí tinha um concorrente nosso na época, uma empresa chamada Lema 21, o cara captou, sei lá, 5 milhões de dólares quando a gente mal tinha captado nada e o cara falou, cara, a gente vai dominar, vai acabar com tudo que vocês fizeram. E, cara, a gente tinha até medo na época, só que o cara, ele foi com a estratégia de apostar tudo no online. A gente, cara, chegou uma hora que realmente o dinheiro acabou. Cara, para não dizer que acabou, tinha dinheiro para mais um mês. E aí, cara, o nosso online não estava escalando. A nossa tese de que as pessoas iam comprar online, com provador virtual, ela não se comprovou. E, cara, a gente, quando não tinha mais nada, a gente falou, cara, vamos tentar abrir loja física, cara. O pessoal da Warby Parker lá nos Estados Unidos abriu, parece que deu certo. E aí eu falei, cara, agora ou nunca. Aí eu fui pra Oscar Freire. Eu falei, cara, qual que é o meu sonho de consumo? O sonho de consumo é abrir na Oscar Freire. Eu, como não tinha a menor noção, eu peguei a loja mais legal, um dos pontos mais legais da Oscar Freire, liguei pro corretor. Tava lá, aí liguei pro corretor. Tava vazia a loja? Tava vazia, e o corretor, eu perguntei, o cara falou, olha, é 2 milhões de reais de luva e 55 mil reais de aluguel. O que eu tinha na conta do banco na época era em torno de 30 mil reais, sendo que era tudo que a gente tinha. Aí eu falei pro cara, bicho, era uma corretora mulher, na verdade, eu falei com ela, poxa, deixa eu conversar com o proprietário, putz, ele tá com a loja fechada, a loja deve estar fechada há tempo, pô, deixa, e o corretor não gosta de apresentar pro proprietário, né? Só que quando ela viu que eu não tinha a menor chance, que eu abri essa situação pra ela nem se importou, ela me apresentou, na época o dono era o grupo Morena Rosa, de Maringá. Cara, eu fui chorar minhas pitangas lá com o proprietário, expliquei tudo, só que, cara, o que aconteceu? A Livo, ela já nasceu com um propósito social muito forte, de apoiar a indústria brasileira, de fazer a diferença, de realmente essa coisa do feito no Brasil e tudo mais. Quando eu contei a história da marca pro cara, o cara falou, olha, pega a chave aí, paga só o IPTU, quando a gente passar o ponto pra alguém, eu te peço, você vai embora, beleza? Beleza. Cara, peguei a loja por um
valor irrisório, só que aí veio outro problema, né? Você tinha que montar a loja também, né? R$5.000 e eu tinha R$5.000 para pagar o cara e eu tinha que montar uma loja de 350 metros quadrados com R$20.000. Sendo que só pra vocês terem uma base, tipo, geralmente, cara, o custo de uma reforma de uma loja de 400 metros quadrados na Oscar Freire é coisa de milhões. A gente fez tudo com pallets, lambe-lambe, ventilador de teto e vou te falar, ficou a loja mais cool da Oscar Freire. Cara, a loja deu tanto certo. A gente fazia eventos que a gente não gastava nada, era tudo evento patrocinado. Cara, vinham tudo quanto era ator da Globo, tudo quanto era fashionistas, as blogueiras começaram a postar. Todo mundo achou que a gente tava multimilionário. A mídia, cara, todo dia falava da gente e a loja vendia um absurdo. Ela vendia um absurdo. E aí era pra ser temporária de verão, virou temporária de inverno. Eu sei que a gente ficou quase um ano lá na loja. A gente só foi embora porque a Tommy Hilfiger resolveu comprar a loja de fato. Mas, cara, essa loja botou a Livo no radar e desde então, cara, aí abriu Iguatemi, aí saiu abrindo aí. Hoje em dia, cara, tá aí até hoje e deu super certo. Que legal, mas você não tá mais, né? Você já se afastou. Eu vendi a minha participação na Livo no final de 2000... Eu sou ruim com data, tá? Mas acho que foi final de 2017. Cara, eu já tava há uns 5 anos ali, 5 anos e meio. Eu já tava um pouco de saco cheio. E eu queria sair, queria fazer outras coisas, entendeu? Então eu vendi minha participação pro Caco, que hoje é um amigo que toca Livo, uma pessoa super querida, ele tá fazendo um trabalho muito bom lá. Então ele continua tocando lá e eu saí 100%. Muito legal. Acho que estamos sedentos para falar da Adolado, mas uma palhinha rápida sobre uma história muito importante, muito relevante. Foi a história que você e seus sócios resolveram abraçar, que é a história do patinete e ser a primeira empresa de patinetes aqui do Brasil. Conta rapidinho como é que foi, desde a Ride, né, que eu acho que chamava no início, para depois virar Green, depois Grow e até chegar no final momentâneo dessa história, Gui. A história da Ride, Grow, cara, foi disparado a história mais intensa que eu tive na minha vida. E contando resumidamente, cara, foi uma loucura do começo ao fim, né? Primeiro, para começar, quando o meu sócio, Marcelo, teve a ideia original de fazer isso, quando ele me apresentou o conceito, eu achei que era uma piada. Eu literalmente achei que era uma piada. Eu falei, cara, é que hoje, a gente já sabendo da história dos patinetes, mas na época, quando não existia nada, falar que, putz, que um brinquedo de criança elétrico ia revolucionar a mobilidade no mundo, cara, eu não levei a sério. Tanto que o primeiro convite que o Marcelo me fez, eu recusei. Eu falei, cara, eu tô buscando alguma coisa mais séria. Eu fui muito pelo Marcelo, que é um cara incrível, que é de novo meu sócio na do lado e que eu acredito muito. Eu vim muito por ele e também porque, cara, como eu te falei, eu sou um cara extremamente analítico, cara. Eu fiz um BP do negócio, quando eu joguei no modelo, fazia muito sentido do ponto de vista financeiro, eu vi que era um negócio que tinha a possibilidade de realmente ser um negócio grande. E, cara, quando eu embarquei nessa brincadeira, foi muito engraçado, porque o meu melhor amigo ligou pra minha esposa e falou com ela, a Vanessa, minha esposa, falou, Vanessa, o Gui tá louco, não deixa ele fazer isso, ele tá de sacanagem. Igual a minha mãe, quando eu fui fazer a Livo, a minha mãe chegou pra mim e falou, meu filho, você estudou durante tanto tempo nas melhores universidades e você vai abrir uma ótica, você vai... é de óculos. Cara, a galera não entende. E a visão do meu amigo é, cara, o Gui tá louco, né? Essa coisa vai fazer patinete. Moral da história, cara, entrei de cabeça, eu e o Marcelo, o setor tomou uma proporção. Cara, quando a gente entrou não tinha nada, tinha absolutamente nada. E, cara, quando a gente botou os primeiros patinetes na rua, cara, foi um negócio assim, existe aquela coisa do Product Market Fit, que a empresa demora, tanto, cara, foi instantâneo. A gente botou os patinetes na rua, parecia que as pessoas já tinham visto aquilo em algum outro universo paralelo e, cara, a galera já começou a usar bizarramente. E os problemas já começaram. Já começou a ter o problema dos garotos de sinais já roubando, já começou a ter problema com o governo, começou a ter problema com roubo, já começou a ter problema com acidente. E, cara, e essa foi boa parte da história, cara. A história, ela foi... A Ride, ela muito rápido se juntou com a Green, que era uma empresa no México, então virou Green no Brasil, e aí a gente controlou a Green no Brasil, fui eu, Marcelo e a Paula Nader, que era minha sócia também, nós três abraçamos essa operação da Green, e aí virou Green, e aí muito rápido também, a Green juntou com a Yellow, e aí virou Grow. E aí, cara, o meu ano de 2019 foi o ano mais maluco da minha vida, que foi, o primeiro semestre foi abrir um país a cada 15 dias,
isso. Eu não parava no Brasil, tava prestes a casar. Eu não parava aqui, cara. Era México, Colômbia, e Uruguai, e Argentina, e vai pra cá, e vai pra lá. Eu era o único brasileiro que falava espanhol e eu gostava de viajar, eu queria ver o negócio dar certo. Então, cara, a gente em um semestre, cara, a gente já tava em 7 países, mais de 30 cidades, já dezenas de milhares de patinetes na rua, com tudo que isso implica, né? E aí o que aconteceu, cara? Muito rápido, a gente teve uma surpresa muito boa, que é a adoção. Pô, a adoção foi ótima em todos os países, alguns mais, outros menos, mas, cara, explodiu. Pô, consegui captar com investidores do mundo inteiro, só que ao mesmo tempo que foi uma experiência muito legal e gratificante de ver que realmente estava mudando a mobilidade, haviam problemas muito sérios, que era, cara, a gente estava o tempo todo brigando com os governos. Quando teve aquele episódio do Bruno Covas recolhendo os patinetes, cara, eu tava na minha lua de mel com a minha esposa, e além do problema com o Bruno Covas, eu tava tendo outro problema. Eu tive que deixar minha esposa na Nova Zelândia sozinha e pegar um avião e vir pra cá no meio da lua de mel, foi nesse nível. E, cara, quando você faz algo muito grande, essa foi a minha lição, cara, não se faz algo muito grande, muito rápido, querendo pegar atalhos. Quando eu falo atalhos no bom sentido, que o que a gente fez? Foram 3 fusões. Foi consolidando, né? Num prazo muito curto. E, cara, isso vem com preço. O que aconteceu foi, os investidores ficaram divididos, o board da empresa ficou dividido, o time ficou dividido, começou a ficar uma rixa Brasil e México. E, cara, eu digo que, cara, boa parte da perda ali da Grow foi interna, entendeu? Foi muito um desalinhamento entre, cara, a filosofia da Green, do México, que era diferente da filosofia da Green e Yellow no Brasil. Mas, cara, no final, pra mim foi um grande aprendizado, foi um baita case. Cara, a gente cresceu mais rápido que o Uber, mais rápido que a Didi. A gente bateu, cara, 15 milhões de viagens em menos de um ano. Foi incrível. Eu aprendi o que era blitzscaling num outro patamar que ninguém nunca tinha feito. Mas é isso, cara. Só que aí acabou que, começou a ficar muito chato. Começou nessas fusões, toda a empresa perdeu muito da cultura, muitos interesses a serem conciliados. Mas foi isso. Infelizmente, com a pandemia, o setor praticamente acabou. Não foi um problema da Grow. O setor, hoje, em termos de pandemia, quem quer pegar um veículo que você não sabe quem botou a mão antes de você. Mas, cara, foi uma puta história de aprender a escalar, de aprender a abrir operação. Eu nunca tinha aberto uma operação em outro país e lidar com diferentes nacionalidades e, cara, captar, eu acho que é uma das maiores artes que tem o fundraising. É uma arte totalmente mal compreendida pela maioria dos empreendedores. Poucos sabem fazer isso bem feito. E, ali eu tive como fazer, cara, fiz o maior MBA de fundraising, cara. Era falar com investidor da Indonésia, da China, dos Estados Unidos, da Europa. E, cara, em termos de aprendizado, foi o maior divisor de águas da minha vida. História realmente fantástica, Gui. História demais. Tomara que um dia vocês tenham tempo para escrever um livro. Vai fazer sucesso. Mas aí, cara, rapidinho, né? Levanta a placa lá na lateral do campo e a do lado tá aquecendo para entrar, cara. Foi muito rápido. Vocês nem descansaram, né, cara? Essa vida nossa, você sabe como é que é, né, Marcelo? Cara, entre os nossos planos e a realidade, aquela coisa de expectativa versus realidade, eu acabei esse episódio da Grow no final do ano passado, prometi pra minha esposa que a gente ia tirar um tempo off, que a gente ia viajar, ia tirar um sabático, ia relaxar. Ia terminar a lua de mel, né? Isso, exatamente. Aliás, a gente chegou a fazer uma viagem que eu falei que ia ser isso e também deu ruim de novo. Mas o que acontece era o seguinte, cara, eu tinha prometido que eu não ia fazer mais nada tão cedo. Só que mais ou menos em março, o Marcelo, que era meu sócio que me convidou pra fazer parte da Ride, eu tinha dado pra ele, o Marcelo é o cara que, pra mim, no Brasil, ninguém entende mais de relações com comunidades e periferia do que o Marcelo. O Marcelo, pra mim, é a maior referência disso. E o Marcelo, cara, eu tinha visto um business na Índia que, cara, conectava muito bem comunidades, com pequenos lojistas, com fornecedores. Eu falei, cara, esse business é a cara do Marcelo. E eu só falei com ele, Marcelo, dá uma olhada nisso. E ele pirou no negócio. Ele achou o máximo. É um negócio chamado Udaan, que era um negócio que tinha na Índia, foi o unicórnio mais rápido da Índia. E aí, cara, nisso ele comentou com o Guilherme Bonifácio, que é um dos fundadores do iFood, que também está empreendendo nesse setor de pequeno varejo. E o Guilherme apresentou o Marcelo para um cara que estava fazendo algo nessa linha, que é o Khalil, que é um cara mais jovem e que está com a gente nessa jornada e que eu também sou fã de carteirinha. O cara, ele acabou de fazer 26 anos de idade. Para mim, esse cara vai ser um dos maiores empreendedores
empreendedores do Brasil. E o Khalil é um cara que cresceu, família libanesa, cresceu com a barriga no balcão. Bem aquela coisa de varejo na Zona Leste e de aprendeu de pai para filho, aquela coisa bem libanesa, árabe ali, de negociar e tal. E ele estava fazendo um projeto da UDAN no Brasil. Só que aí o Marcelo começou a mentorar ele e, cara, quando a gente viu, o Marcelo já estava dentro. E quando o Marcelo entrou, falou: Gui, cara, você não pode estar de fora. Putz, cara, é a nossa cara, esse negócio tem impacto, esse negócio, cara, no meio da pandemia a gente pode, cara, ajudar muita gente e conectar todas as pontas e pegar todo o legado que a gente teve de Grow, de relacionamento com comunidade, de relacionamento com egresso, de relacionamento, tudo aquele legado bom que a Grow deixou, e a gente botar isso na prática. E, cara, eu não tive a menor dúvida, entendeu? Eu fiquei meio assim, cara, o primeiro vídeo que eu recebi de um lojista chorando, falando que o Khalil, meu sócio, salvou a vida dele, que se não fosse pelo Khalil ele teria fechado as portas, eu falei, cara, é isso. Ô Gui, mas quem ainda não teve tempo de entrar lá no site, né, que é o compredolado.com.br, explica pra gente aqui na prática, vai. Eu tenho uma pizzaria num bairro. É um ótimo exemplo, inclusive temos várias pizzarias. Vamos pegar para deixar mais tangível, você tem uma pizzaria em Cidade Tiradentes, que é uma comunidade na Zona Leste, uma das maiores, e cara, chegou a pandemia e você fechou, você tá fechado. Aí você tem algumas alternativas, você pode, vou me cadastrar no iFood. Só que o iFood, não sei se você sabe, o iFood cobra uma taxa média de 28% do lojista. E, cara, a margem desse cara, ele nem sabe qual é a margem dele, mas te garanto que 28% deixa muito pouca coisa. Não se vende pizza a R$100 na Cidade Tiradentes. Não vende. Aí o cara fala, caramba, aí a maioria se rende ao iFood. E aí, se você não é do setor de alimentação, pior ainda, que nem tem iFood, porque lá não tem Rappi, não tem iFood. Aí o que você faz? Você fecha a porta. Aí você é um cara avesso à tecnologia, você não cresceu com tecnologia, no máximo a tecnologia que você tem é o WhatsApp. Aí você quer continuar vendendo para seus clientes. Só, cara, você mal sabe criar um site, você já ouviu falar que tem um amigo seu que fez um site na plataforma X, você nunca ouviu falar, as coisas não chegam para você. O que a Do Lado faz? Aí entra a Do Lado. A Do Lado, principalmente, é o seguinte, a Do Lado, ela consegue criar uma loja virtual para um lojista, literalmente em minutos, e melhor ainda, um líder da sua comunidade te ensinando como se faz. Alguém da sua confiança, do seu relacionamento, vai até o seu estabelecimento, o Thiago vai lá no estabelecimento do Marcelo e fala, Marcelo, deixa eu te ajudar a criar sua loja. É assim, você tira fotos de produto assim, você conversa com seus clientes desse jeito aqui. Então a gente, graças à relação que a gente teve com mais de 200 comunidades do Brasil via Grow, a gente está alavancando esses relacionamentos para criar um batalhão que não só vai trazer a solução, mas vai explicar a solução para esse lojista, para esse comerciante, para esse dono de pizzaria. E aí entram outras coisas. Então, uma vez que você já está ali digitalizado no e-commerce, aí a gente quer o próximo passo que a gente está começando a lançar agora. Que o que é? A sua gestão é toda feita num caderninho, você faz num papel e caneta. Cara, papel e caneta, você fazer a gestão de um negócio, é horroroso. Você não sabe sua margem, você não tem controle do seu faturamento, você tem fiado. Então, o que aconteceu? Na Índia, entrou uma tendência muito forte de acabar com o caderninho e botar tudo dentro de um aplicativo. E eu fiquei maluco quando eu vi esses cases na Índia. A Índia é um mercado muito parecido com o brasileiro. A Índia e a Indonésia. Então, a gente está agora para lançar um produto para poder digitalizar o caderninho. E, além disso, eu vi coisas bizarras. A gente já viu um monte de fintech, das grandes às menores, querendo fazer, meio de pagamento. Meio de pagamento, para mim, cara, eu acho que deve ter 800 fintechs no Brasil fazendo isso. Só que a realidade é o seguinte, cara. Sabe quanto que esse cara é cobrado na ponta? Eu vi essa realidade e não acreditei. Eu tenho foto disso. O cara, para poder parcelar em 2 vezes, um player muito grande, que é o que domina isso, cobra 10% de taxa de transação, quando a média do setor está em 3%. Então, o Andreessen Horowitz, que é um dos caras que eu mais respeito lá, que é um dos fundos lá que eu mais respeito lá nos Estados Unidos, eles falam o seguinte, cara, é muito caro ser pobre. E é justamente isso, cara, é muito caro. Quando chega a solução tecnológica para esse público, ela chega, cara, com condições abusivas, porque ele não tem nenhum controle. Então, é essa a realidade que a gente quer mudar. E aí a gente está fazendo aí todo esse ecossistema, desenvolvendo soluções e plugando soluções de parceiros para resolver todos os problemas desse pequeno empreendedor que hoje precisa de muito de ajuda. E olha só, sonhador, temos mais um patrocinador aqui, e esse muito bacana pro seu momento aí que você estiver abrindo o seu CNPJ, ou você já abriu e vai precisar de uma conta. Tá sofrendo com o seu banco atual? Para de sofrer, meu amigo. Chegou a conta simples, uma conta 100% digital, com toda a facilidade
para pequenas e médias empresas e aquele cara que não pode perder tempo nesse começo de empresa. Olha só, a Conta Simples é muito fácil de usar e foi feita para você e para sua empresa. Não vacila, abre lá uma Conta Simples, www.contasimples.com. Valeu, sonhador, te vejo do outro lado do banco digital. No início, principalmente no começo da pandemia, como você falou nesse exemplo que a gente deu aqui, passou por uma questão de sobrevivência, né? Vocês estavam lá num momento importante que o cara não tinha muita opção. Dá para falar que esse momento já passou, tá passando? Como é que tá sendo esse segundo momento, né? Do cara que, vamos assumir que ele não tá mais numa questão de sobrevivência. Vocês estão conseguindo convencer eles que ter o online é um negócio que pode fazer o negócio dele mudar de patamar? Com certeza. Então, tiveram dois diferentes momentos. O que acontece? Esse business, desse jeito, ele antes da pandemia, ele não fazia o menor sentido. Por quê? Porque o cara da pizzaria de Estado de Tiradentes, que tem a pizzaria há mais de 20 anos, ele tava na zona de conforto dele. E ele, cara, sendo um cara avesso à tecnologia, se eu batesse na porta dele, ele ia falar, cara, obrigado, mas não me interessa, eu tô bem aqui, tô ganhando meu dinheirinho, tô pagando minhas contas, cara, eu não quero me meter nesse tipo de coisa. Só que o que aconteceu agora? E aí, quando a gente lançou o produto, fazia muitos, porque a maioria dos comércios estavam fechados, e agora reabriu. Só que a gente tá vendo que mesmo agora, depois de terem reaberto, os nossos números de aquisição, cara, eles só crescem. Porque agora o cara viu que já não é mais um luxo, é uma necessidade. A gente tá falando aí que vai ter segunda onda. O cara, ele não pode estar fora disso. E aí, pô, ele agora tá vendo que veio o Pix, acabou de subir o Pix, ele tá vendo que, cara, não tem mais como ser avesso à tecnologia. O cara tiver avesso à tecnologia, ele tá avesso ao sistema, e ele não tem como estar fora do sistema. Então a receptividade pro nosso produto, ela tá sendo altíssima, não só nas periferias, mas a gente tá começando a ver agora até em lugares mais centrais, cara, as pessoas também têm essa necessidade, ninguém pode se dar o luxo mais de não estar online. Então isso é uma baita oportunidade pra gente. Essa sacada que vocês tiveram de ter um agente lá da comunidade, né, da quebrada, para ajudar vocês a fazerem esse pitch, essa venda, né, cara, eu acho que isso aí também é um golaço, né, cara? Mas essa é a sacada, porque senão a gente teria só mais um. Por exemplo, quando os meus investidores, eu faço o pitch para eles, pô, mas não tem o Shopify, o Facebook não lançou o Facebook Shops. Eu falei, cara, o Facebook pode fazer o que ele quiser e o Shopify também. Se não tiver alguém pegando esse cara pela mão e ele confia... Um episódio também que aconteceu, que mexeu muito comigo, mais uma vez, a minha cidade, Campos do Goytacazes, uma palestra que a gente lançou. Campos do Goytacazes é uma cidade com os maiores PIB per capita do Brasil. A cidade tem 600 mil habitantes, a cidade que tem muito petróleo e tudo. Cara, me ligou um amigo meu, que hoje até nos ajuda nesse projeto, ele falou, Gui, a CDL, a Câmara de Diretores Logísticos de Campos, quer fazer um investimento altíssimo para desenvolver uma plataforma para fazer e-commerce para os lojistas da cidade. Eu falei, por que vocês não pegam, cara, uma plataforma pronta, como a Shopify, vocês vão desenvolver do zero? Ele, Gui, a galera não confia. Aí que me deu esse clique. Eu falei, cara, o tema da confiança é tudo. Se o Thiago chega para você e fala, Marcelo, eu tenho uma solução de podcast 2.0, não sei o que, cara, você vai parar para ouvir o Thiago. Agora, se você vê um anúncio frio no Instagram, cara, talvez aquilo não mexa tanto com você, mas como vem do Thiago, pô, o Thiago é seu amigo, cara, você não vai escutar o que o Thiago tem pra dizer, você vai até ficar sem graça de dizer que não. Agora, Gui, a gente que trabalha com, você trabalhou já na Livo, né, e a gente na Eve sendo uma marca digital, uma marca de direct to consumer, esse negócio da aquisição, da performance, da mídia de performance, é uma cachaça isso, né, cara, você fica muito louco nesse negócio, querendo entender o que funciona, o que não funciona. Na tua experiência na Dolado, né, depois de você caminhar nessa jornada inicial, que foi a jornada de sobrevivência, depois o cara viu, pô, legal, tô com um canal novo aqui, deve ter gente que começa a se interessar e fala assim, ô, seu Guilherme, e aí, como é que a gente vai bombar esse negócio aqui? Eu quero vender não só na cidade de Tiradentes, eu quero vender não sei o que, eu não quero vender só pizza, agora eu quero vender calzone e sanduíche natural. Como é que é esse negócio? E o que vocês fazem para ensinar, puta, aquisição? Aí tem que ir para Facebook e Instagram ou tem outra maneira, Gui? Putz, essa daí já daria para fazer outro podcast, que é um assunto que mexe muito comigo, cara. É isso que você falou. A parte de ads, ela é uma cachaça. E principalmente, ela é uma cachaça ruim, porque ela é o seguinte, cara, principalmente no começo, quando você começa a fazer os investimentos, eles dão muito resultado. Porque é aquela coisa do low hanging fruit, você fala, caramba. Aquela porra daquele documentário lá que todo mundo viu, como é que foi? Do dilema lá, do social dilema. Isso aí. Né? Ela dá muito resultado,
sentido. E, cara, eu não posso dizer que eu sou contra, porque, cara, é uma forma de aquisição relevante. Só que, cara, pra mim duas coisas acabaram. Pra mim duas coisas eu já... Inclusive, cara, eu acabei de fazer um curso fantástico com um cara que inventou o conceito de growth hacking, até tirei o certificado lá com ele, valeu muito a pena. Em que, cara, pra mim, o que eu acredito hoje em dia, cara? E é isso que a gente tá fazendo lá do lado. Eu acredito que o que vale é a criatividade e a experimentação, entendeu? Eu acho que existem diversas formas de você estimular a aquisição, das quais mídia de performance é só uma delas, mas, cara, as grandes empresas que eu mais admiro, elas não se alavancaram em mídia de performance, elas se alavancaram em cima da criatividade, entendeu? Se você pegar aí cases como Airbnb, Dropbox, cara, a história da alavancagem do Dropbox não foi em cima de mídia de performance, foi em cima de member get member. A história do Airbnb, ela foi em cima da sacada que o cara teve de criar um mecanismo de você plugar direto no Craigslist e de você tirar fotos profissionais de apartamento. Mas para eles chegarem nisso, a quantidade de experimentos falhos que o cara fez foram inúmeras. E o que eu acho é o seguinte, cara, por que Performance Ads ainda continua muito em alta e, cara, o ROI continua sendo baixo? A maioria das pessoas que eu falo estão frustradas. É porque, cara, é confortável você chegar lá, botar, todo o algoritmo é super fácil, né? Você bota lá, ele queima o dinheiro pra você, ele traz algum resultado, principalmente no começo, traz muito resultado, e você fica querendo aquele resultado de novo. Só que, cara, ele não vai voltar, ou você vai ter que inovar. Hoje, por exemplo, na do lado, a gente zerou nosso investimento de mídia de performance. Agora o que a gente gasta tempo são reuniões, inclusive, cara, a gente tem hoje uma quantidade boa de colaboradores, cara, eu tô pensando em quebra-cabeça, cara, como que eu pego o cérebro da minha faxineira e boto ela pra pensar em experimentos que eu posso fazer pra aumentar a minha retenção de usuário. Eu tava até discutindo ontem com o meu cara de office, cara, que estímulo que a gente pode dar? Vamos dar uma viagem pra Buenos Aires, sei lá, algo que faça todo mundo parar e pensar. E você vê casos como a 3M, como a 3M inventou o post-it assim, cara, entendeu? É um case brilhante, que, cara, era o funcionário pensando em formas de inovar. Um cara que eu admiro muito, muito mesmo, sou super grato, aprendi muito com ele, é o Rony. O Rony da reserva, cara, as grandes ideias e sacadas brilhantes, teve ideia que foi o estoquista dele que deu, cara, entendeu? E, cara, é muito confortável pensar só em performance, em mídia de performance, e você não usar o cérebro das pessoas para fazerem coisas inovadoras. Agora, existe uma metodologia para isso. Eu gosto do growth hacking por causa disso, cara, porque ele transforma esses experimentos em coisas, cara, que fazem parte da cultura da empresa, faz isso de um jeito muito estruturado. Também não é só sair tendo máquina de ideia. Você tem que conduzir os experimentos de um jeito estruturado e fazer com que isso ganhe. Para mim, as empresas mais bem-sucedidas são as que conseguem testar mais rápido e tirar conclusões mais rápido. Putz, mas esse é outro podcast, se quiser, eu adoro o tema. Ah, legal, né? Eu falo que o empreendedor que tem uma marca de D2C, né? Ele dorme e ele acorda pensando em como é que ele vai deixar o Zuckerberg mais pobre, entendeu? Porque como é que você se livra dessa dependência, né? E quem não acompanha isso, quem tem uma marca de direct to consumer e não acompanha o nível de dependência que você tem das mídias pagas, vai ter voo de galinha, né? E eu entendi que a tese que vocês têm lá com o pessoal do lado é tentar hackear de fato para não cair nessa dependência, até usar com parcimônia, certo? É isso. Não, talvez, cara, usar com parcimônia faz todo sentido, até enquanto o ROI fizer sentido. Quando o ROI deixa de fazer sentido, cara, não fica olhando para trás, vai, putz, o que eu posso fazer para poder voltar aquilo de novo? Cara, inova. Tanta coisa, cara. Existe um livro que eu recomendo altamente, que é um livro... Cara, primeiro é o Hacking Growth, que eu acho genial, e o outro é o Growth Hacking Playbook. Cara, que eles dão ideias de 40 experimentos de aquisição. Cara, tem de tudo ali, cara. Testa os 40 e inventa mais 120, cara. É isso que você tem que quebrar a cabeça. E mais uma vez, cara, eu não ouvi falar, putz, essa empresa é um grande case, mas, cara, ela foi toda em cima de performance, de mídia de performance. Duvido, cara. Não existe isso, cara. Os grandes cases foram em cima de inovações na aquisição de formas totalmente fora da caixa. Tem 1000 exemplos disso. Ô Gui, tá bem claro, eu sou suspeito porque eu conheço o Marcelo, você, a Paula, tá bem claro que é um negócio de propósito, porra, super genuíno, e que acho que vocês tiveram um timing perfeito aí para ajudar bastante esse pessoal que tá lá na correria do dia a dia. Mas é um negócio, né, Gui?
do lado é um negócio. Como é que você vê essa falsa dicotomia aí? Eu acho que no Brasil a gente ainda sofre também um pouquinho, né? Parece que é meio palavrão a gente aproximar as duas coisas, né? Cara, eu acho essa visão muito limitada, cara, principalmente de investidor inexperiente, que, cara, me surpreende quão comum isso ainda é. E olha que são, às vezes, até fundos grandes, você vê investidores totalmente amadores. E é uma visão muito limitada, porque eu acho que é o seguinte, por exemplo, no caso do lado, cara, no Brasil tem 13 milhões de PMEs, segundo o último levantamento do Sebrae, dos quais boa parte estão nas periferias e na cidade do interior. Cara, é um mercado gigantesco e, cara, você não consegue o respeito dessa população, desse target, se você não gerar um impacto por trás daquilo, porque são pessoas altamente desconfiadas. Do lado não existiria se não fosse o legado que, cara, que o Marcelo construiu lá atrás, que a gente se uniu para construir, que a Paula veio junto nos apoiar. Tudo isso vem dessa visão de gerar um impacto. Quando você gera um impacto, ao mesmo tempo você gera, existe um princípio lá do Cialdini que é a gratidão. Aquilo que eu te falei do egresso lá atrás, quando você dá oportunidade para um egresso, é um cara que ele vai abraçar muito aquela oportunidade e ele vai te gerar resultado. Ele vai tirar resultado, porque ele quer ver você dando certo. Eu não tive problema nenhum para poder captar nessa rodada. A gente fez uma rodada muito legal com investidores que eu respeito demais, inclusive de fora do Brasil. Todos eles entendem essa visão de que, cara, o impacto muitas vezes é necessário para você ter o retorno financeiro. Se você foca só no retorno financeiro, principalmente no retorno financeiro de curto prazo, cara, é muito difícil. E quando você vem com uma proposta de impacto com fins lucrativos, cara, aí que o negócio começa a ficar bonito, fazer a diferença. Mas isso tá mudando. E não tem nada errado de ter objetivo de retorno, né? Junto com o impacto. Cara, muito pelo contrário. Eu acho que, cara, as coisas se retroalimentam. Quanto mais impacto você gera, mais você ganha confiança do seu usuário, que mais te respeita, que mais consome. Então é um ciclo virtuoso, cara. E hoje, cara, existem fundos seríssimos que nem são meus investidores, mas você vê, por exemplo, a Positive Ventures do Fábio, cara, eles são for profit, mas, cara, eles querem só negócio de impacto, estão fazendo um trabalho incrível. Então, tipo, essa realidade está mudando para melhor, mas ainda existe. Agora, por outro lado, é isso, cara, um cara que vem comigo com esse papo, cara, putz, já não tem nem chance, então a coisa já para ali. E mesma coisa com o meu sócio Marcelo, com a Paula também, cara, eu acho que isso vai ficar datado muito em breve, cada vez mais. E Gui, certamente vocês recebem muitos depoimentos aí maravilhosos dos clientes, né? Você pode contar algumas dessas histórias aí pra gente, pra encher o nosso coração de alegria? Claro. Então, eu vou te falar o que eu mencionei por alto, mas foi o que me fez, de fato, cair pra dentro desse negócio. O principal depoimento tá no nosso site, inclusive, mas tem um vídeo. Cara, existe um cara que ele tem uma sapataria num bairro chamado Lausanne Paulista e, cara, quando veio a pandemia, ele viu aquela realidade, loja fechada, e foi muito legal, porque o que acontece? Pra ser sincero, a gente nem trouxe tanto resultado pra esse cara ainda, porque a gente tá começando, mas só de gerar, ele falou, cara, só a esperança que vocês geraram pra mim, de me ver uma luz no túnel pra poder voltar a vender pros meus clientes, cara, se não fosse por vocês eu teria fechado. E o cara contou isso, cara, ele tava quase chorando, o Calil, meu sócio, também não se aguentou. É tão carente esse público que o pouco que a gente, até agora a gente não, posso falar, até agora a gente fez 1% do que a gente se propôs a fazer, a gente só fez um site que é um catálogo digital que existem 500 no mercado iguais, a gente não fez nada ainda. Só que o pouco que a gente fez já começa a dar tanta esperança para esse público que é tão carente, ele tá tão acostumado a não ter nada, ou quando tem alguma coisa, chega lá para ele um player grande de pagamento e estupra o cara, e fala que a taxa de pagamento dele é 10%, quando o setor paga muito menos. Então, cara, é revoltante, mas ao mesmo tempo é confortante saber que através do nosso trabalho a gente consegue gerar esse baita impacto. Então, cara, depoimentos como esse da sapataria, como tem vários outros no site, a gente conciliou alguns, putz, é muito gratificante, cara. É o que eu falo pra minha esposa, eu falo, cara, se eu ganhasse todo o dinheiro do mundo, eu não me vejo fazendo outra coisa em outro lugar do que tá fazendo exatamente o que eu tô fazendo agora. E você falou aí de produto, né, que segundo você, eu duvido, mas deve ser um pouco mais de 1%, você que é um cara exigente. Quais são os próximos passos aí, cara? O que tá na esteira pra quase ir pra rua aí? Quais são os próximos passos da Dolado? Cara, os próximos passos nossos agora, essa parte do e-commerce, ela já está bem atendida, já tem aplicativo, já faz com que o cara consiga fazer tudo no WhatsApp. Ali a gente já entregou, inclusive quem quiser criar uma loja virtual bem rápido, ali é só entrar no site. O próximo passo agora é entrar na parte de
gestão. A gente precisa acabar com essa cultura do caderninho. O caderninho, esse cara acaba se enrolando muito no final do mês, ele não tem o menor controle sobre coisas básicas do negócio dele. Então a gente tem, o próximo passo agora é educação e acesso. Educação no sentido de explicar, eu tô fazendo questão agora, eu tô montando um curso, eu vou pra cidade de Tiradentes toda semana para ensinar sobre fluxo de caixa para essa galera e vou pensar em como que eu vou fazer para disseminar esse conteúdo, para dar um mínimo de educação financeira e de gestão e com isso entrar com outras ferramentas aí para poder apoiar esse empreendedor a gerir melhor o negócio dele. Porque como eu falei, as ferramentas, a maioria já existe no mercado, só que elas não estão acessíveis para esse público e eu quero quebrar a cabeça com meus sócios para poder fazer com que isso chegue na ponta. Que legal. Gui, deixa as redes sociais aí, o site da Dolado de novo para o pessoal que não conhece ainda passar por lá e conhecer. Bom, o site é o compredolado.com.br, o Instagram também, ou é compre do lado ou é do lado. Eu sou horrível com mídias sociais, não sei nem administrar as minhas, peço desculpas. Não tem problema. Arroba do lado. E fique à vontade aí, tem bastante conteúdo também lá no nosso Instagram e é bem legal aí, sugiro que todo mundo comece a acessar. Legal, vamos acompanhar de perto, torcer para dar certo. Gui, pro Guilherme, empreendedor, com toda essa história, que tá tocando um negócio sensacional como a do lado, o que é o mínimo para você, cara? Cara, o mínimo para mim, e eu não abro mão, é poder chegar no domingo à noite e tá vibrando porque a semana vai começar e você vai fazer o que você ama com pessoas que você admira. Eu não abro mão disso, esse para mim é o mínimo. Fico muito frustrado em olhar pro lado e ver pessoas, cara, que o trabalho é um fardo, um mal necessário e, cara, poder empreender, poder gerar emprego, poder ajudar as pessoas a realizar os sonhos dela e dar esperança para quem precisa, cara, isso não tem preço. Então o mínimo para mim é poder fazer isso pro resto da minha vida e agora não tem mais volta, tá no meu DNA, é o que eu quero fazer para sempre. É animal, cara, eu falo sempre, né, se você tem problema quando toca aquela musiquinha do Fantástico, né, que tá acabando o domingo, se você sente alguma coisa ruim, você precisa resolver sua vida profissional, porque ninguém merece esse sentimento e acordar segunda-feira chutando tudo, né, cara? É isso, é exatamente isso. Putz, você botou de um jeito que faz todo sentido. Pessoal, infelizmente nós chegamos ao final desse terceiro episódio aqui do Isso é o Mínimo. Certamente você aí tá tão empolgado quanto eu para mudar esse mundão, então corre lá nas nossas redes sociais, que é tudo @empreendacast, e nas redes sociais da IVE, que é @IVEBrasil. Lembrando que IVE é YVY e Brasil é com S. Conta lá pra gente o que você achou desse episódio, o que você tá fazendo para causar impacto no mundo. Aproveita também, acessa lá o site da IVE para conhecer os planos e produtos e ainda garantir um descontinho de 10% aqui, ó, na conta do EmpreendaCast. É só você fazer a sua assinatura usando o cupom EmpreendaIVE. E aí, gostou desse programa, Marcelão? Cara, animal, né? A barra tá lá no alto. Vamos ver se a gente consegue elevar um pouco mais a próxima. Ah, é sempre pra cima, meu querido. E você, ouvinte, gostou? Então clica aí no botão seguir ou assinar do seu agregador de podcasts para receber todos os nossos programas assim que eles forem lançados. E também não esqueça de deixar a sua avaliação e comentário se o tocador de podcast tiver essa função, porque isso ajuda a balizar o nosso trabalho por aqui. Se você quiser falar diretamente comigo ou ficar por dentro do que eu tô aprontando além do EmpreendaCast, é só me adicionar lá no Instagram, @tilima, lembrando que meu nome não tem H. A gente se vê no próximo episódio, não deixe de conhecer os outros programas do EmpreendaCast. Até a próxima e tchau! Falou, tchau, galera! É, sonhador, olha só, passamos de 100 episódios, temporada nova rolando, e eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses 2 anos de EmpreendaCast. É a Save. A Save é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem em sites, landing pages, e foram eles também que fizeram toda a nova identidade do EmpreendaCast. Eles também manjam de mídias de performance, Facebook e Google Ads, e você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores. Um abraço especial pro Rodrigo Teixeira e pro Arnaldo, que são os caras que estão por trás aí, um dos caras que estão por trás da Save. Acessa lá se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa, montar um site, começar a vida dela dentro do marketing digital. Acessa lá, Save. www.savvi.com.br, save.com.br. Corre lá, porque é empresa de sonhador e vale a pena.